Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 26 de janeiro de 2023. Eu quero dar uma atualizada sobre como anda a guerra na Ucrânia. Antes de entrarmos em detalhes no assunto, eu peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. A decisão ocidental de enviar tanques de batalha para a Ucrânia foi saudada com entusiasmo pelo lado ucraniano. Moscou aparentemente no início deu de ombros e mais tarde lançou uma enxurrada de ataques, tanto verbais quanto ataques com mísseis, ataques de artilharia, para fazer advertência sobre isso. Eles já tinham alertaram também que a entrega de tanques seria uma escalada perigosa no conflito da Ucrânia e denunciaram fortemente o movimento decisivo da Alemanha e dos Estados Unidos para enviar o armamento pesado ao seu inimigo, no caso a Ucrânia, inimigo da Rússia. Mas insiste que a nova armadura que a Ucrânia está recebendo, eles chamaram assim armadura, é o termo que eles usaram, não impedirá a Rússia de alcançar seus objetivos na Ucrânia. Tanto que o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que na realidade quando ele fala é Putin que está falando, o potencial que dá às forças armadas ucranianas é claramente exagerado, disse ele. Esses tanques queimarão como qualquer outro tanque. Moscou minimizou o movimento logo após o anúncio em uma aparente tentativa de salvar a face, enquanto o Ocidente está aumentando as apostas na Ucrânia. Na quinta-feira, a Rússia lançou uma nova onda de ataques e drones autoexplosivos. Eu digo quinta-feira é hoje, né? Que ele fez isso, porque na Ucrânia já estão 6 horas na frente, então lá já é madrugada. E o mais recente de uma série de ataques, muitos dos quais tiveram, a própria Rússia disse, alvo usinas de energia e outras infraestruturas importantes, mas a maioria dos mísseis foi dirigido contra a população civil. E embora o fornecimento de armas ocidentais irrite a Rússia, eu quero enfatizar que ela não pode fazer nada para detê-los. É um problema que eles não podem necessariamente resolver. Quero observar que decisões anteriores dos Estados Unidos da América e a OTAN de fornecer armas de defesa aérea à Ucrânia poderiam ter sido ainda mais preocupantes para Moscou, que também fez as suas ameaças, mas ficou apenas nas ameaças e ainda acabou perdendo o terreno, sendo empurrado dos territórios que ele havia tomado. O ditador Vladimir Putin e seus diplomatas e comandantes militares alertaram repetidamente o Ocidente de que o fornecimento de armas de longo alcance, capazes de atingir as profundezas da Rússia, marcaria uma linha vermelha. Eles encarariam uma relação maciça. Mas vejam vocês, que inclusive já divulguei tanto no meu Twitter, como divulguei aqui no canal no YouTube, que a Ucrânia chegou a atacar já bases aéreas com aviões de caça e aviões estratégicos russos, 600 quilômetros Rússia adentro, longe da fronteira da Ucrânia. Embora outras armas, como tanques e certos sistemas de defesa aérea, tenham também atraído advertências de autoridades russas, eu tenho notado que elas têm advertências, mas elas são vagas. E eles fazem essa advertência vagas até talvez para permitir que Moscou evite ser encurralado por fazer ameaças específicas. Então eles não fazem nenhuma ameaça específica, né? Inclusive quando eles fazem sobre a questão de guerra nuclear, são questões genéricas, né? A Polônia, a República Tcheca e outros países da OTAN já forneceram à Ucrânia centenas de tanques menores de fabricação soviética da era da Guerra Fria, quando todos faziam parte do bloco soviético. As armas ucranianas que usaram armamento envelhecido não precisaram de treinamento extra para usá-los. Eles desempenharam um papel importante no campo de batalha, ajudando a Ucrânia a recuperar amplas faixas de território em 11 meses de combate. À medida que as unidades blindadas da Ucrânia foram sofrendo desgastes e os estoques de antigos tanques T-72 secavam nos arsenais dos aliados na Europa que estavam enviando para a Ucrânia, a Ucrânia, né, através do seu líder, o presidente Volodymyr Zelensky, está pressionando cada vez mais pela entrega dos tanques Leopard 2 e o
tanque Abrams M1, né? O Leopard 2 é de fabricação alemã e o Abrams é de fabricação americana. Após semanas de hesitação, a Alemanha disse na quarta-feira que fornecerá à Ucrânia 14 tanques Leopard 2. É muito pouco da parte da Alemanha. E permitirá que outros aliados dispostos a seguir a exemplo entreguem, ou seja, mas os outros aliados, por exemplo, a Polônia, que disse que quer entregar e a Alemanha estava segurando para não entregar. E entre outros aliados, né, a Ucrânia vai receber mais 88 Leopards, para que vai poder formar assim 2 batalhões de tanques. E também os Estados Unidos da América anunciaram que enviarão 31 tanques Abrams M1, que também eu acho pouco. Na minha avaliação, a Ucrânia precisa de pelo menos uns 300, entre 300 a 500 tanques, inclusive para fazer mais diferença e poder empurrar mais para fora da Ucrânia o inimigo russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e suas autoridades, que há muito dizem que o país precisa de centenas de tanques para combater o inimigo com um número muito superior, bem como outras armas, saudaram a decisão ocidental como um grande avanço, expressando a esperança de que mais suprimentos vão se seguir a esse anúncio dos tanques. As entregas do Leopard 2 levarão nossas forças terrestres a um nível qualitativamente novo. Embora os Leopard 2 sejam mais pesados que os tanques projetados pelos soviéticos, eles têm uma forte vantagem de poder de fuga e capacidade de sobrevivência. Um Leopard 2 pode ser equivalente até a 5 tanques russos. O número prometido de tanques ocidentais representa apenas o mínimo que a Ucrânia precisa, como eu já disse, que precisa de muito mais, para repelir uma provável ofensiva de Moscou, acrescentando que a Rússia tem milhares de veículos blindados. A Ucrânia está se preparando para uma operação defensiva e seu resultado determinará o curso futuro do conflito. Ao concordar em fornecer tanques à Ucrânia, o Ocidente atravessou uma importante barreira psicológica, a meu ver, e poderia eventualmente seguir fornecendo armas ainda mais mortais, sem nenhuma dúvida. Entregar os tanques Leopard 2 à Ucrânia marca uma grande mudança na política dos aliados do Ocidente, que pararam de temer a escalada e agora estão prontos para desafiar a Rússia na guerra de recursos. Eu diria, na realidade, eles estão já desafiando bem mais a Rússia nessa guerra por recursos. O Ocidente é forçado a abrir mais amplamente as portas de seus arsenais para a Ucrânia. Falando em discurso em vídeo na noite de quarta-feira, o líder ucraniano, o presidente Zelensky, saudou a criação do que ele chamou de coalizão de tanques e disse que a Ucrânia agora buscará mais artilharia e pressionará para desbloquear suprimentos de mísseis de longo alcance e, em última análise, aviões de guerra. Né? Ele está de olho nos aviões de guerra F-16 americanos. Né? E as autoridades ucranianas já muito expressaram a esperança de conseguir esses caças F-16 dos Estados Unidos da América e também bem como foguetes de longo alcance para os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, conhecido como HIMARS. Porque esses HIMARS, esses lançadores, eles têm a capacidade de atingir mais do que os 80 km que eles atingem hoje. Podem chegar até 300. Então a Ucrânia está pressionando para que sejam colocados dispositivos nesses lançadores que atinjam alvos bem mais longe, atrás das linhas de frente do inimigo russo. Tais desejos atraíram comentários sinistros dos russos, né? Semelhantes do tipo expressado anteriormente por Putin sobre guerra nuclear, blá 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 blá, entre outros comentários muito negativos, mas que acho que não estão pegando agora no Ocidente. O Ocidente perdeu o medo da Rússia. A Alemanha estava muito relutante em fornecer os tanques e não estava autorizando, ela dizia que não autorizava os países a enviarem os tanques Leopard, que ela que fabrica, ela que desenvolveu, para a Ucrânia. Estranho isso, né? Parece que ela mudou de ideia, quer dizer, parece não, mudou de ideia efetivamente. O que aparentemente, vamos dizer assim, a chancelaria de Scholz, não vou querer acusar o Scholz de nada, né? Mas aparentemente eles não queriam que a Ucrânia vença. Eles não queriam que a Ucrânia perca, mas também não querem que a Rússia ganhe ou perca. Um negócio estranho, né? Mas na realidade eles queriam ficar bem quando a guerra terminasse com a Rússia para continuar fazendo negócios com a Rússia. Isso é macabro.
depois dos crimes que a Rússia cometeu na Ucrânia, não existe acordo com a Rússia mais. Nunca com a Rússia de Putin. Pode ser que exista acordo com a Rússia dos futuros governantes, mas a Rússia do ditador Putin e da sua gangue, da sua trupe, não pode existir acordo. E finalmente os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, através de pressões, o líder americano, conseguiu que o Scholz mudasse de ideia. E eu diria para você o seguinte: uma nação como a Alemanha, que estava em cima do muro, não pode nem liderar um bloco como a União Europeia ou a OTAN. Mas, graças a Deus, mudaram, né? E se fosse a Angela Merkel, ela não teria mudado de ideia. Ela é amiga pessoal do Putin, ainda quando ela era uma cidadã comum na Alemanha Oriental, onde ela nasceu. Eu acredito que ela foi, já disse em outras vezes, recrutada pelo Putin na época. Bom, vamos lá. O exército ucraniano matou ontem mais de 900 militares russos. O número deles é 910 militares russos. Ontem, 25/1 de 2023. Mais de 123 mil soldados russos foram até agora mortos em combate. Desde o início da guerra foram destruídos 3.161 tanques. Mesmo com a pequena capacidade ucraniana, comparativamente ao número de tanques russos, 3.161. E como que a Ucrânia terminou com esses tanques, destruiu esses tanques? Usando os mísseis Javelin, onde os soldados, né, escreve Javelin, né, atiram de cima do ombro. Mas são mísseis muito precisos e não existe blindagem no mundo capaz de que eles não possam perfurar. E eles são dirigidos através de um sistema computadorizado. E através de um terminal, ele não precisa ver o tanque, um drone sobe, identifica onde está o tanque, dá a pontaria e solta o míssil. Se o tanque se movimentar, o míssil já identificou aquele tanque, ele vai atrás e destrói. E não tem como evitar a destruição do tanque. Então, esses 3.161 tanques foram, de fato, destruídos por essa arma de tecnologia americana. E também uma arma semelhante de tecnologia britânica, que foram entregues na época pelo primeiro-ministro Boris Johnson. E também a Ucrânia destruiu já 2.154 peças de artilharia, ou melhor, sistemas de artilharia, 220 sistemas antiaéreos e entre aviões de caça e de transporte, 290 aeronaves e 1.902 drones, entre outras perdas que eles fizeram para os russos. Ou seja, a Ucrânia está muito positiva, isso fez com que, na guerra, né, levando uma grande vantagem sobre o equipamento russo. É lógico, o equipamento do Ocidente que está levando vantagem. Mostra-se que é muito melhor que o equipamento russo e por isso o Ocidente decidiu que a Ucrânia deve ganhar essa guerra e está dando esses equipamentos novos para a Ucrânia, apesar que eu acho que precisa de muito mais tanques de guerra, como outras coisas efetivamente. Um outro ponto importante que eu quero destacar: a Rússia está preparando uma ofensiva na primavera contra a Ucrânia, segundo os serviços de inteligência. Esta nova ofensiva poderá não vir pelo leste, mas vão tentar fazer uma distração, na minha opinião, na minha análise, no leste, mas de fato o ataque principal, acredito que todas as autoridades ucranianas, eu espero pelo menos que já tenham visto isso, a ofensiva da primavera vai vir da Bielorrússia, porque as tropas terroristas do ditador russo, Vladimir Putin, estão treinando em solo russo, estão chegando mais tropas e sendo concentradas lá. Ou seja, ao invés de virem do leste, elas virão do norte, tentando chegar a Kiev novamente, quando chegaram perto, como da outra vez. Mas não terão sucesso, porque a Ucrânia também está se preparando e recebendo novo material para fazer frente a esse ataque das hordas assassinas russas. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Caprichem, deem um gostei para nós, é importante, assim o YouTube divulga mais. Inscrevam-se nas redes sociais, preciso de vocês para isso. Compartilhem com suas redes sociais e também façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.